Esse é o primeiro experimento sobre modulação digital e é sobre a modulação PSK binária ou BPSK, ou ainda 2PSK. Então aqui a gente tem bits aleatórios entrando no modulador BPSK. A saída do modulador, ou seja, o sinal modulado, passa pelo canal WGN e o sinal é demodulado e os bits estimados. Esses bits estimados são comparados aqui nesse bloco com os bits transmitidos e é feita, portanto, uma estimativa de taxa de erro de bit. Então aqui nesse gráfico a gente tem a taxa de erro de bit estimada para vários valores da relação EB por N0 e também a gente tem nesse gráfico o valor teórico calculado com a expressão meio de FC de raiz de EB por N0. Ok? Lembrando que os valores de EB por N0 que entram na expressão, eles têm que entrar em escala ou em valor linear. Aqui os valores estão em dB. Então eu simulo o sistema para 0 dB, 1,5, 3, 4,5 e 6 dB de relação EB por N0. Ok? Bom, o modulador BPSK ele é construído exatamente como prevê a teoria. Como prevê a teoria? Os bits de informação entram num conversor que converte bit 0 mais raiz de EB, bit 1 e mais raiz de EB, bit 0 e menos raiz de EB, e os valores convertidos multiplicam a função base raiz de 2 sobre TB, cosseno de 2 πRC T. Então aqui os bits de entrada então, são convertidos por essa expressão em mais ou menos 1. Então, aqui a entrada 1, se for 0, 0 vezes 2 dá 0, menos 1 dá menos 1. Se for 1, a entrada 1 for 1, 1 vezes 2, 2, menos 1. Então aqui eu tenho mais ou menos 1 vezes raiz de EB. Isso multiplica a forma de onda cossenoidal de frequência 3 Hz e amplitude de raiz de 2 sobre T. Portanto, exatamente como prevê a teoria. Nas configurações iniciais, o valor da energia média por bit está 1. Então, a posição do símbolo da constelação é raiz de EB e menos raiz de EB, portanto, 1 e menos 1. Então, dois pontos, ou seja, uma sinalização binária unidimensional, porque os pontos estão sobre um único eixo. Ok? Bom. O demodulador também foi construído segundo a teoria. O que eu tenho? O sinal recebido é multiplicado pela função base, integrado, ou seja, eu faço a correlação do sinal recebido com a função base, amostro com retenção e comparo o valor da amostra com zero. Se for maior que zero, decido por 1, menor que zero, decido por zero. Então aqui eu tenho exatamente a mesma coisa. O sinal recebido é multiplicado pela função base, integrado, e a saída do integrador passaria aqui por um amostrador com retenção, mas eu não preciso dele porque eu tenho a opção aqui no bloco integrador, nesse ponto, de ter a saída do integrador já com retenção. Então ele já contém um amostrador com retenção internamente. Ok? Muito bem. Aqui, nesse plot, eu tenho a saída do integrador com retenção, portanto, mostrando as possíveis posições do vetor x. Se eu não tiver ruído, o vetor x vai estar sempre no ponto 1 e menos 1. Como eu tenho ruído, ele muda de posição em torno do 1, muda de posição em torno do menos 1. Então aqui, aparentemente, está todo mundo sobreposto. É como se eu tivesse muitos pontos praticamente colados um no outro. Uma forma mais legal de ver essa sobreposição é por meio de um histograma, que foi colocado aqui. Ele não faz parte da simulação original. Então está aqui o histograma. A simulação ela é executada várias vezes, né, para cada valor de EB por N0. E aqui está dando para a gente perceber o seguinte: a primeira vez que a simulação é executada, essas gaussianas estão se sobrepondo mais. Na segunda vez, ou seja, para o próximo valor de EB por N0, elas diminuem a sobreposição. E aqui no último valor de EB por N0,
que é 6 dB, elas estão com a menor sobreposição possível, ou seja, menor taxa de erro possível. Ok? Mas por que eu coloquei esses histogramas aqui? Bom, primeiro para a gente entender melhor as posições do vetor X, ou seja, ele estaria aqui ou aqui, se eu não tivesse ruído, mas a presença do ruído faz com que ele se encontre em qualquer ponto de menos, um pouco acima aqui, um pouco abaixo de menos 2, um pouco acima de mais 2. Ok? Vamos supor que a gente queira usar essa gaussiana para medir qual é a potência de ruído na saída do integrador. Ok? Vamos lá. Teoricamente, a potência de ruído na saída do integrador ela é N0 sobre 2 watts, onde N0 é a densidade espectral de potência de ruído, certo? Em watts por hertz. Ok? Muito bem. Como que a gente pode usar as gaussianas para medir a potência de ruído? A gente sabe que uma função gaussiana em torno da média, se eu pegar um ponto aqui igual a média mais 3 desvios padrão, e aqui a média menos 3 desvios padrão, a área dessa gaussiana entre esses pontos é de aproximadamente 0,9973. Como é que eu posso obter isso? Basta integrar de μ menos 3 sigma a μ mais 3 sigma essa função. Vamos chamar essa função de f de x dx. E esse valor vai dar exatamente 0, ou aproximadamente 0,9973. Ok? Para que eu estou querendo usar esse conceito? Porque se a gente medir, então, a largura dessa gaussiana, né, ela está um pouquinho acima de 2,1 aqui, só que a largura não é total, né? Então vamos colocar aproximadamente 2,1. Ok? Ou seja, 3, ou melhor, 6 sigma é igual a 2,1 volts. Que implica que sigma é igual a 2,1 por 6, quando dá 2,1 por 6. 2,1 dividido por 6. 2,1 dividido por 6. 0,35. Então, 0,35. Então, a variância, que é o desvio padrão ao quadrado, 0,35 ao quadrado, que dá 0,122 aproximadamente. 0,122. Ok? Então, o que eu concluo? Que N0 sobre 2, que é a potência do ruído, é 0,122. Então, N0 é igual a 2 vezes 122, que dá 0,25, vai para arredondar. Ok? Então, quanto vale EB por N0? EB por N0, nós vimos que o EB vale 1 Joule. O N0 acabamos de calcular, 0,25. 1 por 0,25 dá 4. E 4 em dB
deu log 9 de 4 vezes 10, dá aproximadamente 6 dB. 4 igual a 6 dB. Ok? Se eu olhar aqui na simulação, o último valor de AB por N0 simulado é, de fato, 6 dB. Então, essa forma de estimação da potência de ruído por meio do histograma da variável de decisão, a saída do correlator, é válida, ela é bem precisa até. Ok? Bom, o que mais que a gente pode ver nesse experimento? Aqui na saída do modulador, eu tenho a densidade espectral de potência do sinal modulado. A gente viu que a frequência da portadora é de 3 Hz, então o espectro está centrado em torno de 3 Hz. Esse ponto aqui é Fc mais 1 sobre T, né, como a sinalização é binária, T igual a TB. Então, Fc mais 1 sobre T é esse ponto. Então, se a distância daqui até aqui é de 1 Hz, portanto, a taxa de símbolos, que é igual à taxa de bits, é de 1 bit por segundo. Ok? Se a gente olhar o gerador de bits, de fato, a duração de símbolo, que é igual à duração de bit, é igual a 1 segundo. Portanto, a taxa de bits é de 1 bit por segundo. Ok? Bom, esse espectro, a gente viu na teoria, ele é infinito, porque o sinal não está sendo filtrado, ou seja, ocupa uma largura de faixa infinita. Então, na prática, a gente precisaria filtrar esse sinal antes de transmitir, se a gente quiser uma eficiência espectral melhor. Okay? Esse gráfico mostra o sinal no domínio do tempo. Então, aqui eu tenho as mudanças de fase da portadora. A portadora está aparecendo aqui uma onda triangular, mas é porque eu tenho poucos pontos ou poucas amostras por ciclo, né? Então ela fica desse jeito. Se eu aumentar a frequência de simulação em 10 vezes, aí dá para ver melhor. Tá lá. Ok? Então está aqui o sinal sendo chaveado em fase, que é característico da modulação BP-SK. Tem apenas duas fases. Bom, por fim, o que eu tenho? Bom, deixa eu voltar lá à configuração de frequência de simulação. Tudo funcionando, ok? Por fim, eu tenho aqui a fase inicial da portadora de transmissão e a fase inicial da portadora de recepção. Como esse sistema é um sistema com detecção coerente, é necessário que essas fases sejam iguais. Se eu colocar, por exemplo, aqui, sei lá, 30 graus, como fase inicial, vamos limpar o plot. O que eu percebo? Que o desempenho ficou significativamente degradado. Quanto maior a defasagem entre a portadora de transmissão e a portadora de recepção, pior o desempenho. Aqui não serviu para nada. Se eu colocar 10 graus, diminuir um pouquinho, fica bem perto lá do teórico. Ou seja, isso mostra para a gente que é necessário que a portadora de transmissão esteja em sincronismo com a portadora de recepção para que seja feita a detecção coerente. Se eu colocar aqui aqueles 70 graus que deram um desempenho péssimo, mas eu colocar aqui também 70 graus, limpar o plot, aí o desempenho fica normal, ou seja, o sistema funciona corretamente. E a gente viu que na prática, a gente garante que a fase da portadora de recepção fique igual à fase da portadora de transmissão por meio de um circuito que é chamado de circuito de extração de sincronismo. Só que esse circuito ele não está presente aqui na simulação, obviamente, porque ele está sendo gerado precisamente com a fase que eu quiser, mas se ele estivesse implementado, ele iria aumentar significativamente a complexidade do sistema, e isso na prática representa aumento de tamanho do circuito, aumento de consumo, aumento de custo. Ok? Basicamente é isso que a gente tem nesse experimento.